e obrigação de ensinar a palavra de Deus. Não é dever e obrigação da igreja, somente da igreja, mas principalmente dos pais. Dos pais. Quando? Deus falou, ao sentar à mesa, ao ir pelo caminho, ao se deitar, ao se levantar, ou seja, sempre, em todo tempo, para a glória de Deus. Josué, ser forte e corajoso, medita dia e noite na minha palavra. Amém, Pai? Amém, pais? Irmãos, nós estamos lá em Atos 18, versículo 1. E aqui o apóstolo Paulo, dirigido por Deus, pelo Espírito Santo, na providência do Senhor, chega à cidade de Corinto. Eu até fiz uma brincadeira, né? No próximo culto, os primeiros corintianos serão convertidos. Me perdoa, Senhor, para o time de Paulo ainda. Brincadeira. Mas não é aqui agora, não. Mas versículo 1, irmãos. Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. Depois disso, Paulo partiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, a sua mulher. Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, neste momento oramos a Ti, Senhor, e pedimos ao Senhor que o Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, iluminar o nosso coração, iluminar a revelação da palavra do Senhor às nossas vidas, Pai. Pai, eu me coloco à Tua disposição, como uma ferramenta em Tuas mãos, simples, porém de bom uso, importando-me que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer. Nos dê fáceis exemplos, Pai, de entendimento, para entendimento da Tua palavra. Tenha misericórdia de nós, derrama sabedoria em cada um de nós, Pai, para a Tua glória, para o Teu louvor, para a Tua honra, para todo sempre. Amém e amém, Jesus. Pode sentar, meus irmãos. A proposição, o ponto, né, desse texto, dessa exposição é: o Cristo exaltado governa providencialmente todas as circunstâncias para garantir a proclamação de sua palavra e a edificação da sua igreja. Cristo, o Senhor Jesus, Cristo que reina, Cristo que está assentado no trono à destra de Deus Pai, Ele governa toda a humanidade. Ele governa de forma providencial. Situações, coisas que acontecem, Deus governando o mundo, Deus governando principalmente, direcionando o Evangelho, levando aos seus ministros, o exemplo Paulo, aonde Ele quer, com um propósito: pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho e também edificar a igreja. Esse é o propósito de Deus. Amém? E aqui o tema dessa mensagem é a soberania de Cristo na sustentação e expansão da sua obra. Não é a soberania do homem, não são os planos do homem, mas sim Cristo, Jesus Cristo, o nosso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Irmãos, Ele sustenta e expande a sua obra, conforme a sua vontade. É a vontade dele, não é a vontade do homem. Amém? Algum de vocês, eu acredito que todos já viram já,
Sabe aqueles trabalhos artesanais? Qual o nome daquilo? Tipo uma coxa de retalhos, né? Sabe que vai fazendo um desenho? Como é o nome? Um bordado, né? Todos já viram um bordado? Alguém sabe bordar? Sabe, aquela tela faz um bordado. Então, quando nós pegamos algum tapete, por exemplo, quem tem um tapete bordado, um tapete, né, com uns desenhos bem bonitos, ou até mesmo bordado simples, né? A pessoa, de um lado, é uma imagem, sei lá, um gatinho, né, um cachorrinho, não sei, um nome. Mas quando nós olhamos para trás, olhamos do outro lado, nós conseguimos, se a gente não visse aquela imagem, imagine que você passa a ver primeiramente somente aquele monte de linhas, que é o lado inverso. É um monte de linhas, são vários pontos, uma coisa meio desordenada, que a gente não entende e muitas vezes a gente não sabe, dependendo do tamanho, dependendo da complexidade do desenho que foi feito na parte da frente, a gente não consegue entender, não é verdade, gente? Como pode esse negócio tudo desengonçado, tudo desarrumado, tudo... É o lado inverso, é o lado contrário, né? E aqui, irmãos, nesse texto, e até mesmo durante essa trajetória de Paulo, é a mesma coisa. Aos olhos humanos, cada situação que acontece, tudo que vem acontecendo na vida, na trajetória do Evangelho e também nas nossas vidas, nós não conseguimos entender esse emaranhado de fios, de pontos, de cores. A gente não tem como enxergar direito, sabe? Não tem uma visão clara do que Deus quer, do que Deus está fazendo. Porque o que Deus quer, o que Deus está fazendo é como esse bordado, né? Do outro lado, há uma coisa muito bonita. Do outro lado, há algo que é perfeito, que é o plano de Deus, que é o propósito de Deus. Assim é a nossa vida em muitos momentos. Assim é a nossa trajetória em muitos momentos. E a gente não entende. Nós vemos um emaranhado, nós enxergamos, né, algo tudo bagunçado, pontos, mas a gente ainda não compreende, a gente não sabe o que está do outro lado, que é um desenho bonito, que é um desenho perfeito, é algo muito harmonioso, algo belo. Quando lemos Atos, 18, somos tentados a enxergar apenas, detalhes históricos. Paulo indo para Corinto, Paulo indo, ele veio de Atenas, Somos tentados a enxergar nesse texto um missionário, Paulo, viajando. Nós somos tentados a enxergar quem Paulo encontrou lá, um casal de judeus. É a primeira coisa que nós somos tentados a enxergar. O que mais? Uma oficina de trabalho, porque eles têm o mesmo ofício e eles vão morar juntos e trabalhar até um determinado tempo. Nós somos tentados também, a ver uma sinagoga, porque todos os sábados, e todos os sábados discorria na sinagoga. Todavia, Lucas deseja que a gente enxergue algo muito maior, como esse bordado. Não somente os pontos, não somente os nós, mas algo que está atrás disso, algo que está depois disso. Por trás de cada acontecimento está o quê? A mão soberana de Deus na sua obra, na sua igreja, na vida de um cristão. A mão soberana de Jesus Cristo conduzindo a igreja. O livro de Atos dos Apóstolos não é a história dos apóstolos, mas o livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, é a continuação da obra de Cristo. Porque em Atos 1, versículo 1, uma das primeiras coisas que Lucas está escrevendo foi, declara bem assim: desde o seu primeiro relato ele tratou das coisas de Jesus. O que Jesus começou a fazer e a ensinar. Olha lá, Atos 1, irmãos, olha lá, só para a gente entrar nesse entendimento.
Escrevi o primeiro livro, ó Timóteo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Atos dos Apóstolos não é um livro sobre os apóstolos. Inclusive, irmãos, os únicos apóstolos aqui que têm ação aqui é Pedro e Paulo. Não é um livro sobre pessoas, mas como toda a Bíblia, é um livro que está falando de Cristo. É um livro que está falando de Deus e de um povo que Deus tem. Um povo que Deus elegeu, chamou. Amém? O verdadeiro herói de Atos não é Pedro nem Paulo, mas Cristo. E Cristo reinando, operando por meio do Espírito Santo. Ao chegar a Corinto, Paulo não estava simplesmente iniciando uma nova etapa missionária, mas Cristo estava dirigindo este homem. Cristo estava conduzindo o seu servo a cumprir os seus propósitos, os seus decretos eternos. Não foi algo daquele instante. As coisas de Deus não são assim, vamos ver o que vai fazer. Deu errado aquilo lá, eles acabaram comendo aquele fruto, o que nós vamos fazer agora? Não, não é assim, nunca foi isso. Mas tudo estava decretado, tudo já estava escrito, e Paulo estava no meio desses decretos. Paulo estava sendo uma ferramenta de Cristo para cumprir os fins assim desejados e decretados por Deus. Paulo estava vendo, ou tudo aquilo que ele estava presenciando, vivendo, era como esse bordado visto do lado inverso. Não o lado do desenho, mas o lado onde a gente não compreende nada. Não compreende nada. Versículo 1. Depois disso, Paulo partiu de Atenas e foi para Corinto. Corinto era uma das cidades mais importantes do Império Romano. Uma cidade portuária, uma cidade rica. Ela era a capital da Cássia. Ele era também a segunda maior cidade ali na Grécia. A primeira maior cidade era Atenas. Situada, entre dois portos, possuía intensa atividade comercial, grande diversidade étnica, mas profunda decadência moral, pecado. Era uma cidade marcada pela riqueza e também pela idolatria. Humanamente falando, não parecia ser o lugar ideal para o missionário. E esse missionário, irmãos, com toda certeza, ele estava cansado. Ele estava cansado, gente. Se coloque no lugar dele. Ou de repente você imagina Paulo como um super-herói, um super-homem que está sempre disposto a tudo. Não, ele estava cansado. Ele estava cansado. Por que Paulo estava cansado, pastor? Como nós podemos entender? Irmãos, já foi uma luta, ele querendo ir para um lado, e o Espírito Santo direcionando ele para o outro lado. E ele chega a Filipos, dirigido pelo Espírito Santo. E o que acontece lá em Filipos, vocês lembram? Esse homem, mais o seu companheiro, foi preso e torturado. Não é fácil não. Dali ele vai para onde? Para Tessalônica. Em Tessalônica as coisas foram tranquilas? Não, perseguição. Ele sai fugido lá de Tessalônica. Parou em Bereia. Em Bereia ali encontrou pelo menos, como a palavra de Deus nós vimos, os mais nobres. Pessoas que estavam ali aceitando aquilo, pessoas que estavam dialogando com aquilo. Mas vem os filhos do cão lá de Tessalônica, vem trazer perturbação, e ele tem que sair fugido de Bereia. Chega em Atenas, como nós vimos nos últimos cultos, chega em Atenas. E ali ele fica indignado com aquela idolatria, ele prega o Evangelho. E Atenas, apesar de nós termos visto que houveram pessoas que se converteram, irmãos, os resultados parecem lá ser limitados, porque você não ouve falar de igreja em Atenas.
ele vai para Corinto. Imagina só como ele não está. Imagina só. Ele estava cansado, sim. Né? E, inclusive, lá em a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 3. Né? Segura aí, vamos lá. Aonde mostra realmente isso que eu estou falando. Ele estava cansado. Qualquer um, é ser humano. 1 aos Coríntios 2, versículo 3. Né? Ele escrevendo à igreja de Corinto, e aqui ele expressa o estado ao qual ele estava, né? Versículo 2, capítulo 2, versículo 3. E aí ele relata sobre a sua chegada lá em Corinto, né? E aí vem desde o 1 mais o 3, ó. E fui, vou ler o 1, né? Então, irmãos, quando fui ter convosco, né? Quando ele chegou a Corinto, né? Anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz por ostentação de linguagem ou sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este circuncidado. Então ele falou, quando eu estive aí, quando eu cheguei pela primeira vez, eu fui para pregar o Evangelho, estava pregando o Evangelho, mas aí como é que estava o estado dele? Aqui vai o versículo 3, e fui em fraqueza, ele estava fraco, ele estava cansado, mas temor e tremor ao Senhor, né? Temor e grande temor que eu estive entre vós. Então aqui ele demonstra, ele escreve, e aqui é o qual estou falando, ele chega ali, ele cansado. Ele estava cansado, mas ele era um homem temente a Deus, um homem que tinha temor e tremor ao Senhor e obediente ao Senhor. Não importava o estado ao qual estava. Isso me faz lembrar, sabe de quem? Eu fiz uma postagem esses dias sobre, né, o coração, o selo de Calvino. João Calvino, ele chega a Genebra com 27 anos e ele é chamado para ajudar, né, a Farel a chegar e organizar a vida, não somente eclesiástica, mas política, social de Genebra. Mas Calvino era um homem muito rigoroso, um homem muito duro. E até mesmo com relação à ceia, houve certos desacordos. Então, os governantes de Genebra, em determinado tempo, um período ao qual ele estava lá, expulsou João Calvino de Genebra. Ele, Farel. João Calvino? Vai. Imagina só, isso não foi uma coisa muito boa, mas foi expulso. Ele vai, né, Alemanha, ele continua, passa um período lá, 3 anos, né, onde ele amadurece muito também. Ele se casa, por 3 anos ele estava ali, estava pastoreando, né, dando aulas de teologia, né, e ali junto com Martin Bursing, e os governantes de Genebra se arrependeram do que fizeram. Se arrependeram. Genebra está indo de mal a pior. E o que eles fazem? Arrependidos? Convidam João Calvino a retornar a Genebra. Se arrependeram do que eles fizeram de expulsar Calvino. Qual foi a reação de Calvino? Não vou. Não vou, não vou, não vou, não vou. Ele viveu na pele. Mas Calvino era um homem piedoso, temente a Deus. E aí ele elabora um selo. Em todas as suas cartas, esse selo era colocado. Um selo que refletia o que também Agostinho de Hipona também falara. O meu coração eu entrego ao Senhor, pronto e sincero. Eu não quero ir, mas em obediência a Ti, eu irei. E esse período que Calvino esteve lá, houve uma grande transformação. Não somente em Genebra, mas em toda a teologia.
as Institutas de Calvino, 4 livros falando e falam sobre a fé reformada. Não somente a fé reformada, mas toda a sistematização da fé cristã, em que muitos bebem, mas nem imaginam de onde veio. Foi gerado ali em Genebra, depois da segunda volta, do retorno de Calvino a Genebra. Conhecemos e sabemos a Suíça depois disso. Mas o que eu quero dizer, assim como Paulo, ele estava cansado, mas por temor e tremor ao Senhor, ele estava ali para fazer a obra do Senhor, obedecer ao Senhor. Aos olhos humanos, Paulo estava enfraquecido, mas aos olhos da fé, ele estava exatamente aonde Deus queria. Aonde Deus queria. Muitas vezes, sem entender, mas obediente. A providência relata, onde Deus queria. Versículo 2. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. E aqui, irmãos, nós estamos vendo a mão da providência de Deus na igreja, na vida desse missionário. Lucas apresenta um casal que se torna fundamental no ministério apostólico, no ministério de Paulo. Quem? Áquila e Priscila. Eles haviam sido o quê? Expulsos de Roma por decreto do imperador Cláudio. Como Lucas aqui ele falou, parte B do versículo 2, em vista de ter Cláudio, imperador de Roma, decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Eles haviam sido expulsos de Roma por decreto do imperador Cláudio. O que parecia ser um evento político, um evento de perseguição, tornou-se o quê? Um instrumento da providência de Deus. A expulsão desse casal, ou dos judeus ali em Roma, foi um instrumento da providência de Deus. Olha a ilustração que eu usei no começo, na introdução. O outro lado de uma coxa, o outro lado de um bordado, ao qual muitas vezes a gente não entende, e muitas vezes a gente não vai entender, mas é a mão da providência do Senhor. Eles chegaram ali recentemente, indica que a chegada do casal em Corinto ocorreu pouco antes da chegada de Paulo. Então, praticamente no mesmo tempo, um pouco antes do que Paulo, porque eles já estavam ali estabelecidos. Então, a sequência aqui que nós podemos entender, Cláudio expulsa os judeus. Cláudio deu um decreto para expulsar todos os judeus de Roma. Logo em seguida, esse casal judeu, eles saem de Roma, e eles vão para Corinto. Saem de Roma, descem, vão para Corinto, na Grécia, e ali se estabelecem. E agora, a próxima sequência da história, na providência divina, Paulo chega à mesma cidade. E ainda mais o quê? Os 3 se encontram. Coincidência? Coincidência? Para quem não conhece a Deus, diria que sim, mas não é coincidência. Tudo isso é providência de Deus. É providência de Deus. Embora os homens tenham seus próprios propósitos, Deus dirige os seus caminhos para cumprir a sua vontade. John Calvino. Os homens podem ter os seus próprios propósitos, mas é Deus que vai dirigir os seus caminhos conforme a vontade dEle. O homem pode fazer os planos, mas os passos quem dirige é Deus. Olha, lembra sempre
da coxa, né? Do bordado. Muitas vezes a gente não entende. Priscila e Áquila, muitas vezes não estavam entendendo, os judeus não estavam entendendo. Aquele homem de uma hora para outra chegou e expulsou a gente daqui. Todos perderam casas, todos perderam tudo. Isso se perde tudo, irmãos. Tudo. Tudo. Imagina amanhã, né, a primeira-ministra, o imperador, chega assim: eu não quero saber de nenhum estrangeiro aqui. E aí? Somos ou não cristãos? Entendemos ou não que tudo está dentro da providência de Deus? Irmãos, nós perdemos tudo no passado. Hein, irmãos? Ou melhor, você acha que está aqui por acaso? Será que a gente se conheceu por coincidência? Tudo na nossa vida, na vida daquele que foi eleito pelo Senhor antes da fundação do mundo, irmãos, tudo está dentro da providência de Deus. E quando a gente entende isso, a gente sossega, a gente se tranquiliza. Porque quando a gente entende, a gente está confiando em Deus. Tudo, a sua vinda para o Japão, ou daqui para, sei lá, não sei, a gente não sabe. Quem sabe o dia de amanhã? É Ele. Pois, Senhor, todos os meus dias foram escritos no Teu livro. Antes que eu fosse substância uniforme, antes que eu tivesse algum tipo de forma, o Senhor já escreveu todos os meus dias no Teu livro. Assim diz o salmista. Podemos fazer os planos, mas os passos, né, é Deus quem dirige. Amém? O decreto de Cláudio, irmãos, foi a causa secundária, mas o decreto de Deus foi a causa primária, esse que veio antes. O decreto imperial serviu ao decreto divino. A providência é a execução do conselho eterno de Deus no tempo. A providência, tudo o que acontece, irmãos, é a execução do conselho eterno de Deus no tempo de tudo que acontece. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Até não gosto de usar, até já ouvi muitas vezes assim alguns cristãos falar cristocidência, né? Tipo, é um negócio desse assim, em vez de falar coincidência, fala assim, né? Para ser bem espiritual, é cristocidência, né? Não sei lá como é que se fala, mas é algo assim que vocês podem entender. Isso é terrível. Não é isso não. A gente não pode banalizar a obra do Senhor, a gente não pode banalizar os decretos do Senhor. É algo muito sério. Algo muito sério. Se estamos reunidos aqui, se estamos neste momento ouvindo essa palavra, isso estava nos decretos de Deus, nos decretos eternos de Deus. Se nós nos conhecemos, isso estava nos decretos de Deus. Um monte de gente, se for ver, cada um é de um lugar, cada um é de uma cidade. Fazer uma peneira aqui, quem é da mesma cidade aqui? Aí eu vou falar de São Paulo, mas no mesmo bairro, na mesma rua, aí começa a se dividir. Não é verdade? Esse está vos falando aqui em baiano, pai português, mãe baiana, tem nome japonês, Mineda. Mas você é o que, pastor? Eu não sei, né? Mas estou aqui por quê? Por quê? Decreto de Deus, decreto do Senhor, cada um de nós. Não é coincidência. Não. Estava nos decretos do Senhor. Conheci a minha esposa, filha de uma japonesa, e não tem um traço japonês. Tem uma história por trás disso. Uma história que foi escrita antes de cada um de nós sermos uma substância com alguma forma. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo.
ao qual nós servimos, um Deus eterno, um Deus verdadeiro, um Deus único, um Deus e Deus da história, para a glória dele e para o louvor dele. Não cabe a nós tentar dar uma mãozinha para Deus. Não cabe a nós olhando para o inverso daquele bordado e tentar dar um jeito. Deixa eu cortar isso aqui, deixa eu fazer aquilo. Não. Há uma história, há um final e a eternidade. O que nós estaremos passando, o que nós vamos passar, nós não sabemos. Mas o que nós devemos fazer é sermos obedientes, tementes ao Senhor. Muitas vezes interpretamos os acontecimentos pela ótica humana, mudanças inesperadas, portas fechadas, transferências, perdas, crises. Contudo, Deus frequentemente está organizando encontros, oportunidades e ministérios que ainda não conseguimos enxergar. Ainda não conseguimos enxergar. Mas Deus está orquestrando, Deus está preparando, Deus está nos levando, conduzindo através da sua providência. Aquilo que parece desordem para nós é parte do plano perfeito de Deus. Paulo não caiu lá de paraquedas, Paulo não estava ali, porque eu acho que vou para lá, para Corinto, não sei o quê. Não. Tudo que estava acontecendo, tudo que aconteceu, não somente na vida de Paulo, não somente na vida dos apóstolos, mas na vida, e acontece na vida de cada cristão, cada um que é eleito, cada um que foi chamado, tudo está nos decretos, nos planos perfeitos de Deus. E muitas vezes olhamos e achamos que é uma bagunça, muitas vezes olhamos e não entendemos nada, e nós não vamos entender nada. Por que aconteceu isso comigo? Por que aconteceu isso com minha família? Por que está acontecendo isso? Tudo isso está nos planos do Senhor. Cabe a nós nos sujeitarmos, cabe a nós nos humilharmos, cabe a nós destruirmos e matarmos o nosso ego, o nosso eu, e nos submeter à mão da providência de Deus. Amém? Versículo 3. Ele encontra esse casal. E o versículo 3 diz assim: e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tenda. O Senhor não apenas conduziu Paulo a Corinto, mas também providenciou a Paulo sustento. Quero lembrar também que os irmãos, Silas e Timóteo ficaram lá em Bereia. Quando Paulo chegou em Atenas, ele falou assim: manda eles virem, e ainda não chegaram. Isso é muito importante a gente atentar. Mas aí, a mão poderosa do Senhor, a providência do Senhor, não somente conduziu Paulo ali a Corinto, mas também ele providenciou o quê? Sustento para ele. Por quê? Porque havia um ofício, a palavra usada aqui, xenopoios, tem como referência o quê? Fabricantes de tendas ou artesãos especializados em couro e tecidos resistentes. Paulo, ele tinha uma formação rabínica, bem sabemos disso. Paulo, ele tinha também, ele vem lá de Tarso, uma formação intelectual, uma formação rabínica. Ele, com relação ao judaísmo, ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Ele era um rabino, e como um judeu, segundo a tradição judaica, quem não ensina um trabalho, quem não ensina um ofício ao filho, está ensinando a ser ladrão. É muito forte isso. Quem não ensina um ofício ao filho,
está ensinando a este a ser um ladrão. Toda criança era instruída em uma atividade, em um ofício. Ele era um rabino, mas também aprendeu. Seus pais, seu pai, ele trabalhava com tenda, aprendeu o ofício. Nós vemos isso também em Jesus Cristo, não é verdade? Jesus, ele era um carpinteiro, ou melhor, construtor, um técnico, construtor, aprendeu o ofício do seu pai, porque na tradição judaica, se você não ensina um ofício para o teu filho, você está ensinando ele a ser um ladrão. Então ele tinha esse ofício, mão da providência de Deus. Olha só, usando esse ofício naquele momento que ele precisava de sustento, ali em Corinto. Assim Paulo apresenta uma profissão manual. Isso não diminui seu chamado apostólico, pelo contrário, é um instrumento da providência divina. Lucas não apresenta o trabalho como concorrente ao ministério. Ele apresenta o trabalho como instrumento do ministério naquele período. Naquele período, naquela janela de tempo, até a chegada dos irmãos Silas e Timóteo. Nós vamos ver um pouco mais à frente. Ele tinha um sustento. Ele estava sendo sustentado, fazendo tendas junto com Áquila e Priscila. Muitas vezes esse versículo é utilizado para discutir ministérios bivocacional, ou seja, um pastor ele tem que trabalhar e tem que também fazer o seu serviço pastoral. Mas esse não é o foco de Lucas. Não é o foco de Lucas. Porque tudo isso aqui é temporário. Tudo isso aqui é temporário. O objetivo principal é mostrar que Deus sustentou o seu servo para que a missão continuasse. Em muitos contextos missionários, igrejas pequenas, locais sem condições de sustentar um pastor integral, o trabalho secular pode ser uma necessidade legítima e honrosa. Nós vivemos isso aqui. Como não há condições de sustentar a família de um pastor, o pastor ele trabalha. Mas o que vai acontecer com isso? Deveria haver mais dedicação com relação à obra de Deus. Mas é impedido. Eu sou impedido disso. Nós temos aí 2 anos, irmãos, de seminário das mulheres. Olha só. Por que nós não temos um homem? Agora eu te pergunto, de onde eu vou tirar tempo? Não é verdade, gente? Para nós fazermos reuniões, para nós trabalharmos, de onde vai tirar, gente? De onde? Como? Louvado seja o nome de Jesus. Que todo domingo a gente tem uma pregação expositiva, gente. Nós temos estudos aprofundados. Nós já estamos, irmãos, nós já expomos Efésios, Romanos. Teve estudos agora em Apocalipse. Estudo com crianças. Visitas. Estão entendendo? Em determinados contextos, muitas vezes, é assim como nós estamos vivendo. Isso é correto? Não é correto. Por quê? Porque a igreja ela seria muito mais amparada. Mas o pastor ele precisa sustentar uma casa. Não é verdade? Vou lá para o Marcelo, agora é o seguinte, hein? Vamos para a beira de um riacho, que os corvos vão trazer alimento para a gente. Como Elias. É loucura, gente. É loucura. Então, a igreja, ela tem esse compromisso de cuidar de um pastor. Sim. E de sustentá-lo. Aquela pessoa que está dedicada, que se dedica, que coloca a sua vida,
né, a ajudá-los. Eu conversando com um pastor, e ele falou assim: Robson, é um pastor presbiteriano, eu oro para que você pare de fazer tendas. Pare de fazer tendas. Porque a igreja tem que entender, se morrer alguém, quem vai fazer o velório dessa pessoa? Aí vai falar, o pastor, no meio do serviço, não dá, não tem como fazer. Estou aqui preso aqui na fábrica aqui. Está vendo, pastor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É a primeira coisa. Alguém fica doente. Como a gente vai fazer uma visita, gente? Estão entendendo? O trabalho pastoral, ele fica limitado. Fica limitado. Mas existem contextos que assim é. E a gente não vai também se conformar com isso. Mas a gente vai buscar melhorar isso. Porque até mesmo aqui, com relação a Paulo, foi um período, por isso que eu falei, atente-se, que até a chegada de Silas e Timóteo. Silas e Timóteo. E depois, a próxima vez, lá em Éfeso. Há períodos. João Calvino observou que Paulo trabalhou não porque o sustento pastoral fosse errado, mas para evitar obstáculos ao evangelho em determinadas circunstâncias. Deus alimenta o seu povo por meios ordinários, mas ele também permanece sendo o verdadeiro provedor. Quem provê? É Deus. Deus, ele tem provido para nós, Deus tem provido para as nossas vidas. Eu, como pastor, Deus sempre tem provido isso. Versículo 4. Versículo 4. E todos os sábados discorriam na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Tudo o que aconteceu anteriormente tinha um propósito. Tudo que Paulo passou, a chegada dele até ali, o encontro dele com aquele casal de judeus, eles trabalharem juntos, Paulo ter o sustento, Paulo ter aonde ficar, um teto, tudo tinha um propósito. Porque Deus conduziu Paulo a Corinto, Deus preparou Áquila e Priscila, Deus providenciou sustento e Deus abriu aquela porta naquela sinagoga para que ele venha pregar o evangelho, pregar a respeito de Cristo. E ele discorria na sinagoga, ele argumentava, dialogava, raciocinava, expunha cuidadosamente. Paulo não estava trazendo entretenimento àquelas pessoas. Paulo, ele não estava promovendo experiências emocionais. Paulo estava ali explicando e expondo as Escrituras, mostrando Cristo nas Escrituras. A função de um pastor, a função de uma igreja. O evangelho era apresentado à mente e ao coração daqueles que estavam ouvindo, porque Paulo, ele persuadia, discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus quanto gregos. Ele argumentava, indicava, estava convencendo aquelas pessoas através da argumentação. Ele estava convencendo as pessoas através do que ele estava expondo, as argumentações que eram trazidas. Paulo expunha as Escrituras e demonstrava que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias. A principal tarefa da igreja é o que? A pregação da palavra de Deus. Essa é a principal tarefa da igreja. Não são programas programações ou programas têm o seu lugar, estratégias têm a sua utilidade, mas nada, sejam programações, estratégias, coisas que acontecem, nada substitui a fiel proclamação da palavra de Deus. São palavras de quem? Martin Lloyd-Jones.
Esse é a principal tarefa da igreja. Cristo exaltado governa de forma providencial cada detalhe da história, para levar um homem, esse homem naquela condição a qual estava, levar e fazer com que eles se encontrem com um casal do mesmo ofício, eles fiquem ali e ele venha proclamar o Evangelho. Cristo. Isso aqui está falando de quem? De Paulo? Isso aqui está falando de Áquila e Priscila? Está falando do imperador Cláudio? Está falando de um ofício de fazer tenda, de ter um trabalho? Não, está falando de como Cristo governa. Como Cristo, Ele governa todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas. Cristo, não existe coincidência. Cristo exaltado, Cristo em seu trono, Ele está governando de forma providencial cada detalhe da história, para garantir uma coisa, que a sua palavra seja proclamada, e a sua igreja seja edificada até o dia da sua volta. Cristo tem um governo de tudo, e que venhamos de forma ansiosa, desejosa a esse grande dia. Mas até lá, que a gente venha ser ferramentas nas mãos do Senhor, entendendo que nada acontece na sua vida, nada acontece na minha vida por acaso, mas é a providência de Deus, é Cristo neste momento, no seu trono, à destra do Pai, pois lhe foi dado todo o poder, nos céus, na terra, debaixo da terra, tudo que existe está debaixo do seu poder, toda a autoridade lhe foi dada, e Ele está governando. Ele está orquestrando, Ele está providenciando que o Evangelho seja pregado, anunciado a todos, para que os seus, os eleitos, venham até Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle. Amém? As aplicações, irmãos, para nós terminarmos. Primeira coisa, confie na providência de Cristo, mesmo quando não entender as circunstâncias. Confie na providência de Cristo, mesmo quando você não está entendendo as circunstâncias. O exemplo, da introdução que eu fiz. Um bordado. Olhando pelo lado contrário. Pelo lado de dentro, não entende nada. Pode ter alguma coisa assim, mas não é perfeito. Você não vê um desenho perfeito. Você não vê os detalhes que aquela figura, que aquilo, ali está. Confie na providência de Cristo. Áquila e Priscila certamente não compreenderam por que precisavam deixar Roma. Paulo talvez não entendesse porque estava enfrentando tantas perseguições e dificuldades. Entretanto, Cristo estava conduzindo cada acontecimento para um propósito maior. Para um propósito maior. Muitas vezes também não entendemos os caminhos de Deus. Mudanças inesperadas, enfermidades, dificuldades financeiras, portas fechadas, planos frustrados. Podem parecer tudo isso sem sentido. Contudo, o mesmo Cristo que dirigiu Paulo a Corinto, dirigiu Áquila e Priscila a Corinto, continua governando cada detalhe da vida dos seus filhos. Deus é o mesmo. O Cristo é o mesmo. Confie na providência de Cristo. A fé não exige que compreendemos tudo. A fé descansa no fato de que Cristo governa tudo. Isso é ter fé, irmãos. Não é para a gente entender. Deus, Ele não precisa dar satisfação a ninguém. Mas a fé é confiar em Cristo. É confiar que aquele acontecimento, aquela situação está dentro da providência divina. Ser um reformado, ser uma pessoa bíblica, assim deve pensar, para a glória de Deus.
Valorize os meios ordinários que Cristo utiliza para cuidar do seu povo. Cristo sustentou Paulo por meio de um trabalho comum e de uma casa comum e de amigos comuns. Que Paulo, mesmo ofício, foi morar na casa de Áquila e Priscila. Ali tinha o seu sustento, tinha comida na mesa, um teto para guardá-los, para o guardar. Frequentemente esperamos que Deus opere apenas através de acontecimentos extraordinários, isso é verdade, né? A gente espera que coisas grandiosas, coisas que a gente vai lá, não, isso aí foi Deus, é somente Deus, e Deus vai ter que operar dessa forma. Mas Deus está nas simples coisas, a providência de Deus está nas simples coisas, irmãos. Nas coisas que, sabe, que muitas vezes nós desprezamos. Mas a gente espera o quê? Coisas grandes, coisas que enchem o nosso coração, coisas que, Entretanto, Ele normalmente cuida do seu povo por meio de meios simples e cotidianos. Uma família, uma igreja local, um emprego, irmãos em Cristo, recursos providenciados no momento certo. Não é verdade, gente? Uma família. De repente alguém pode falar assim, mas eu sou sozinho, sou sozinha. Olha aqui, ó. Família em Cristo. A família é a igreja local, um emprego, tudo isso faz parte do sustento de Deus, da providência de Deus, irmãos em Cristo, recursos providenciados no momento certo. Qual de nós, em tantos momentos, a gente passou por dificuldades, a gente não sabe o que fazer, e agora, meu Deus? E Deus não deixa faltar nada para a gente. Eu falei dos corvos, né? Deus envia aquele corvo, com aquele pão, com aquela carne. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Não devemos desprezar os meios ordinários da providência. O Deus que realiza milagres é o mesmo Deus que sustenta seus servos através da providência diária. Deus não é Deus de chegar, quando Paulo ali chegou em Corinto, e preparar uma viúva rica como preparou para Elias, não foi? Para sustentá-lo? Sim. Mas não. Meios ordinários. Não despreze os meios ordinários. Não despreze aquilo que Deus tem trazido à sua vida, que é da providência dEle, que é o cuidado de Deus para cada um de nós. É o cuidado de Deus. Mantenha a palavra de Deus, irmãos, no centro da sua vida e da igreja. Todo agir providencial de Cristo em Atos 18 tinha um objetivo. E o objetivo nós vimos aqui. Era o quê? Paulo pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho na sinagoga e naquela cidade. Ali nasceu uma igreja. Naquela cidade nasceu uma igreja bem conhecida por nós. Era fazer com que a palavra de Deus fosse proclamada. Paulo trabalhou para pregar. Paulo recebeu sustento para pregar. Paulo encontrou colaboradores para pregar. Paulo permaneceu em Corinto para pregar. A prioridade de Cristo continua sendo a mesma hoje. Igrejas saudáveis são edificadas pela palavra. Famílias são fortalecidas pela palavra. Crentes amadurecem pela palavra. Não existe nenhum outro meio. Irmãos, pecadores, e todos os pecadores, todos nós necessitamos da palavra de Deus. Quer se conhecer? Conheça o Criador primeiro. Quer mudar? Conheça o Criador. E como nós vamos conhecer? Através da palavra. Não existe. A minha experiência de vida não serve para você. Vai ajudar em alguma coisa, mas isso não serve para a sua transformação. Isso não serve para aplicação naquilo que você está vivendo. Porque são pessoas diferentes, são vidas diferentes. A única coisa que trata aqui, neste momento, quem é o mais velho entre nós?
Não sei, não vou perguntar, né? Vamos colocar assim, sou eu, pai. Eu sou o mais velho entre vocês. Do mais velho até o mais novo. Quem é o mais novo? Bernardo. É o Bernardo? Não, já tem gente já no ventre aí, né? Já é gente já. Tem esse que está no ventre aí, nos ventres, né? As duas irmãs ali. Se não tiver mais outra aí. Desde o mais velho até aqueles que estão dentro do ventre, irmãos. Todos precisam da palavra de Deus. Da palavra de Deus. A igreja, ela precisa da palavra de Deus. Da palavra fiel. Da pregação fiel. É isso. Por isso que muita gente, né, que não tem esse entendimento, chega, a palavra, fica muito pregando, fica não sei o que falando. Que é isso? Mostra uma total imaturidade. Quem não consegue ficar, sabe, se atentar à palavra, entender que o principal, irmãos, o momento principal do culto é a pregação. Porque no início do culto, sabe o que nós fizemos no início do culto? Nós nos apresentamos? Foi a gente falou para Deus, né? A gente lê salmos para Deus, a gente cantou para Deus, a gente se confessou para Deus. É só a gente, ó. É só a gente, não é verdade? Aí chega um momento que ele fala assim, ó: senta, cala-se, que é eu que vou falar agora. Que é a pregação. É a palavra. Por isso que Paulo trabalhou para pregar, ele foi sustentado para pregar, ele encontrou colaboradores para pregar, ele permaneceu em Corinto para pregar. Famílias são fortalecidas pela palavra. Palavra. Crentes amadurecem pela palavra. Portanto, devemos dar às Escrituras o lugar central em nossa adoração, em nosso discipulado, em nossa vida diária, confiando que Cristo continua edificando a sua igreja por meio da proclamação fiel do Evangelho, para a glória dele, para o louvor dele. Amém? Vamos colocar de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para o louvor dele. Oremos. Pai, em nome do teu Filho Jesus,